Olá amigos, tudo bem com vocês? Que bom que você voltou aqui para a gente estudar e a gente vai continuar então o nosso estudo. No estudo de ontem, nós vimos um pouquinho da introdução do tema da lição dessa semana, que é louvar em meio ao sofrimento, em meio à dor, viver uma vida de louvor ao nosso Deus e como isso é desafiador para nós também, porque nós vimos que isso não é natural do ser humano. O natural do ser humano é agir como em meio à dor e sofrimento. Nós choramos, nós reclamamos, nós pedimos, nós imploramos. E por que algumas pessoas na Bíblia elas tinham a capacidade, alguns personagens, eles tinham a capacidade de louvar em meio à dor? Como é que isso funciona? Olha só que legal, o texto de hoje é Filipenses capítulo 4. Quando você olha o contexto dessa carta, a gente vai descobrir que Paulo, ele escreveu esse texto aí de uma prisão. E como é que Paulo pode dizer regozijai-vos, digo outra vez, irmãos, regozijai-vos, alegrem-se? Como que ele pode clamar por alegria, sendo que ele mesmo estava vivendo um momento muito difícil da vida dele, que era estar longe dos amigos, dos parentes, preso e ainda mais, injustamente, só porque ele estava pregando a palavra do Senhor. Como será isso ser possível? É o que a gente vai ver hoje. E Paulo ele vai dizer duas coisas nesse texto de Filipenses 4, de 4 a 7. Lê aí na sua casa, estuda bem certinho a lição aí que você vai conseguir me acompanhar bem. Então, a primeira lição é que ele diz no verso 5, perto está o Senhor. Olha que motivo bom. Nós temos que louvar mesmo em meio ao sofrimento, e ele vai dizer isso, perto está o Senhor. Às vezes parece que quando nós estamos passando pelo sofrimento, que Deus ele não está perto. Que Deus ele se esqueceu de nós, que Deus ele está longe. E Paulo ele diz o seguinte, Deus está perto de nós. Então essa é uma confiança que nós devemos ter. Quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, ele nos diz que ele nunca nos abandonaria. Então por isso que nós podemos louvar mesmo em meio ao sofrimento. Outra promessa que nós temos aqui no texto, que é no verso 7, diz o seguinte, que nós recebemos a sua paz e essa paz excede todo entendimento. Irmãos, passar pelo sofrimento em louvor é um milagre que vem de Deus. Essa paz que excede todo entendimento é uma paz sobrenatural. A paz do mundo, conforme Jesus ele disse, que é diferente da paz que ele dá, a paz do mundo ela é oferecida a nós desfrutamos dessa paz somente quando as coisas vão bem. Agora, quando as coisas não vão bem, quando os filhos estão indo por caminhos equivocados, quando uma doença acomete a família, quando problemas financeiros eles aparecem, aí a paz ela simplesmente termina. Mas não é assim com o cristão, ou não deveria ser assim conosco. Nós devemos manter a paz mesmo em meio aos problemas, essa paz que excede todo o entendimento. Porque racionalmente falando, eu olho para algumas pessoas, irmãos que eu conheço, pessoas que eu pastoreio, e eu olho para elas e eu digo, essas pessoas têm todos os motivos do mundo para serem infelizes. Essas pessoas têm motivos para reclamar, essas pessoas têm motivo para desistir, essas pessoas têm motivos para, inclusive, se elas pensarem bem, abandonar a Deus. Mas elas não fazem isso. Elas continuam fiéis, mesmo em meio aos sofrimentos, e não só isso, elas continuam com um sorriso no rosto, elas continuam louvando e agradecendo a Deus. E isso daí é muito bom. Muito bem, temos que buscar essa paz, temos que buscar em Deus, com certeza, e eu espero que no dia de hoje, se você estiver passando por algum problema, alguma aflição, você possa se lembrar que Deus ele é o motivo da nossa paz. Por que Paulo ele conseguia reconhecer as bênçãos de Deus mesmo em meio às aflições? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E é isso que nós devemos buscar a cada dia, através da Bíblia, através do estudo da lição, através da oração, através do culto familiar. São coisas que nós podemos fazer para poder conhecer mais a Deus. E nos momentos de dor, saber uma coisa, Ele está ainda do meu lado, Ele não me abandonou. Então, que Deus possa te abençoar e amanhã a gente tá junto e eu espero por você, tá bom?